Meus queridos, o Frederico Crepe trouxe um vídeo super interessante falando sobre as eleições no estado do Ceará. Se você não conhece o canal do Frederico Crepe, ele analisa a política nacional e fala também muito sobre o Ciro Gomes, ele fala muito sobre o trabalhismo no Brasil. E eu quero ver esse vídeo aqui dele, o que ele tem a falar aqui sobre as eleições no estado do Ceará. Afinal de contas, a gente está cobrindo muito aqui e o Frederico Crepe é sempre uma voz muito interessante de se ouvir. Então, vamos nessa, vamos escutar o Fred falar aqui. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A eleição estadual do Ceará ela tem apresentado um fenômeno que a princípio pode ser curioso, mas que não é nem um pouco surpreendente para quem acompanha a política há mais tempo, que é o voto no presidente de uma aliança com o governador de outra, e concretamente, o voto no Ciro governador e no Lula presidente. E essa incompreensão expressa no discurso ali do petismo em relação a esse voto nos oferece um bom elemento de análise, especialmente sobre como uma parte mais ampla ali do que a gente chama de progressismo não está conseguindo acompanhar muito bem o sentimento popular. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tá cheio, viu? Tá cheio de votos Ciro e Lula. Inclusive, minha família vai toda assim, né? Minha família, que em grande parte é bem petista, a galera vai toda assim, né? Eu fui o único que não fui pra esse lado aí do petismo, que consegui enxergar dentro do petismo algumas coisas que eu olhava assim e falava, acho que não, hein? Mas, assim, quem é, pelo menos os que eu conheço que são petistas, vão de Ciro e Lula. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, para ajudar o canal, para alcançar mais pessoas. Também queria Se pedir para inscrevam quem ainda lá. não é inscrito para que se inscreva, se você quiser ser notificado quando vídeos novos saírem. Vou deixar o link aqui, ó, do canal do Crepe. É só ativar o sininho. E para quem quiser apoiar o canal, temos o clube de membro aí com 2 faixas de assinatura. Estou planejando um vídeo sobre o socialismo na Iugoslávia para todos os membros e também estou com o clube da leitura ali, clube de livro, né? Que a gente está acompanhando, está lendo do fascismo ao populismo na história. Domingo agora saiu o 3º vídeo sobre o livro, então fiquem de olho, né? Eu vou deixar também o QR Code na tela para quem quiser ajudar a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, o Ciro Gomes lidera a disputa ali pelo governo do Ceará e ele não está liderando por uma margem pequena, né? Na pesquisa da Datafolha que saiu na semana passada, o Ciro apareceu ali com 52% das intenções de voto contra 33% do governador Eumano de Freitas. Numa simulação ali de segundo turno, a vantagem era de 55-37%. Em outras pesquisas os números variam, mas a configuração geral ela permanece, né? O Ciro ele está na frente, ele aparece com uma vantagem considerável se a gente for analisar as pesquisas presenciais, e há uma possibilidade real, inclusive, dele ganhar a eleição no primeiro turno. Tinha muita gente falando que, não, quando saírem as pesquisas presenciais vai mudar, porque o Ciro tem muito eleitor que diz que apoia o Ciro, mas é de fora. Eu vi muita gente comentando isso. Se fosse BBB, ele ia ganhar, né? Porque o voto é pelo telefone, mas tem que votar aqui. Aí quando saiu a Datafolha que era presencial, foi pior o resultado. Foi 52-35. Isso acontece apesar de toda a contradição envolvendo ali a aliança dele com o PL, com setores importantes do bolsonarismo no Ceará. E desde que essa aliança começou a ser construída, o petismo transformou esse ponto no principal eixo de ataque contra o Ciro e continua martelando em cima disso. E a estratégia é bastante simples, né? Que é nacionalizar a eleição estadual, associar o Ciro ao PL, aproximar o Flávio Bolsonaro ali e tentar transferir para ele a rejeição ao bolsonarismo no Ceará. A lógica é mais ou menos a seguinte, o Ciro está aliado com o PL é o partido do bolsonarismo, logo o Ciro é um candidato bolsonarista. Se o Ceará rejeita o bolsonarismo na eleição nacional, ele também deveria rejeitar o Ciro também. O problema é que as pesquisas estão mostrando que uma parcela bem grande do eleitorado não está comprando essa leitura. Não porque a aliança não exista, ela existe. O PL oficializou o apoio ao Ciro, o campo dele ali tem figuras importantes, né, o campo do bolsonarismo e da direita cearense ali que estão incluídos ali na chapa, que estão ligadas a esse grupo mais do bolsonarismo, mas existe uma diferença entre reconhecer que o Ciro fez uma aliança contraditória ali com os setores bolsonaristas e afirmar que essa aliança passa a explicar integralmente quem ele é. É justamente essa diferença que uma parte do petismo parece que não está entendendo. O Ciro não é uma figura desconhecida que depende da aliança do bolsonarismo ali na eleição para se construir, para ter a identidade política dele construída. Exatamente. Ele foi prefeito de Fortaleza, ele foi governador do Ceará, ele participou diretamente da reorganização política do Estado. Eu gosto do Fred porque ele vai no ponto, assim, eu concordo muito sempre com as análises do Fred, porque elas trazem exatamente o ponto que explica a questão. Porque se fosse outro candidato, por exemplo, um candidato como o Capitão Wagner, e aí falando aqui do ponto de vista de quem conhece
conhece um pouco mais as eleições aqui no estado de Ceará e conhece os detalhes, né, ali das alianças, se fosse um Capitão Wagner da vida, que eu acho até que teria alguma chance, porque essa verve de mudança já está tão grande que eu acho que até um candidato um pouco mais bolsonarista talvez ainda conseguisse capitanear. Se fosse um André Fernandes, ia ser muito mais fácil para o petismo conseguir pregar essa peste de bolsonarista. E aí, isso empurraria, de certa forma, esses votos mais à esquerda, que são esses votos, como eu estava falando, por exemplo, de boa parte da minha família, que são pessoas que votaram historicamente sempre no PT, empurraria, de certo modo, esse voto a pelo menos um voto não é humano ou um voto meio que nulo ali, mas no final das contas, o voto nulo ia, assim, pelo meu filho, ia virar um voto do humano. Por quê? Porque o cara ia olhar e ia dizer assim, mas não dá pra votar no Capitão Wagner, não dá pra votar no André Fernandes. Mas com o Ciro não dá pra você fazer isso, tá ligado? Não dá pra você dizer que, pô, o Ciro é bolsonarista agora. Mas como é bolsonarista? Como mesmo disse o Ciro, eu disputei 2 eleições contra o Bolsonaro, contra o Lula. Eu queria fazer uma alternativa diferente. Agora, se é porque eu fiz uma aliança, mas quem é que não faz aliança do ponto de vista estadual contraditória? E para que é feita essa aliança, que é o ponto central? Então, assim, no final das contas, é muito difícil você pregar essa pecha no Ciro, porque o Ciro tem uma história no Ceará. Porque, bem ou mal, todo mundo sabe quem é o Ciro no estado do Ceará. E todo mundo sabe que o Ciro não é bolsonarista no estado do Ceará, não é. Você pode falar o que for. Você pode falar que ele é esquentado, você pode falar que ele que ele fala demais, você pode falar que ele às vezes mexe o pé pelas mãos, você pode falar que ele mudou de partido, você pode falar o que for. Mas tentar pregar essa pecha nele de bolsonarista para poder nacionalizar a eleição tá muito difícil. Ele disputou 4 eleições presidenciais, das quais em 3 ele ganhou no Ceará. Ele tem um nome próprio, trajetória própria, força política própria, uma memória de governo que continua sendo bem avaliada por uma parcela importante da população. Esse é o ponto, memória. Assim, tipo assim, se você pegar no Ceará, todo mundo tem uma certa história com alguma coisa do Ciro. Porque o Ciro não é um político que surgiu ontem no estado do Ceará. O Ciro, tem o dedo do Ciro em várias coisas que foram feitas aqui no estado do Ceará. Tem o dedo do Ciro no Canal do Trabalhador, tem o dedo do Ciro nas duplicações. O próprio boom que o estado do Ceará teve nesses últimos anos, ele vem muito de uma aliança que foi formada lá atrás pelo Ciro e pelo Tasso, justamente indo contra as oligarquias que tinham no estado do Ceará. Essa é a grande questão. Então todo mundo, de certa forma, não é que deve, porque a gente não deve dever a políticos, né? Mas todo mundo, de uma certa forma, tem uma certa gratidão a alguma coisa que lá no começo teve uma sementinha do Ciro. Então isso é muito difícil de você construir. Não é um Capitão Wagner que chegou ontem, que tem até algumas coisas aí que foram feitas, que já tem uma certa estrada na política, mas, não é isso. Não é o André Fernandes que chegou ontem também. É um cara que está há 30 anos na política e fazendo, e mantendo a palavra, e, abdicando de duas aposentadorias, foi prefeito, foi governador. Não é simples assim, você chegar e dizer assim, não, agora dá um 360 aí, ele é bolsonarista, não vota nele não. Principalmente olhando para o governador que a gente tem hoje em dia, que é fraco demais. Então, assim, é difícil, é difícil para eles. Então, o eleitor não olha para o Ciro e pergunta quem que está apoiando aqui esse candidato agora, ele é candidato de quem? Muita gente olha para a trajetória dele, compara o período em que ele governou, avalia a situação atual do Estado e chega a uma conclusão sobre a eleição estadual. Exatamente. Isso não significa que as alianças deixem de importar, significa só que elas não apagam todo o resto. O petismo tenta representar a eleição como uma reprodução local ali da disputa entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, só que o Ciro consegue atravessar parcialmente essa divisão porque a sua força política no Ceará é anterior à atual polarização nacional. Isso. Inclusive, a direção do próprio PL no Ceará faz questão de afirmar que o acordo com o Ciro é estadual, que não envolve apoio do Ciro ao Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. É óbvio que existe uma certa conveniência nessa fala, até por parte do PL, porque eles precisam justificar também uma aliança com alguém que passou anos ali criticando duramente o bolsonarismo. Isso foi muito no centro ali da polêmica com a Michelle Bolsonaro, que ela não engole esse apoio até hoje. E o Ciro, por sua vez, ele precisa receber os votos da direita sem se transformar no nível nacional num apoiador do Flávio Bolsonaro.
Mas essa separação entre a disputa estadual e a presidencial, ela não é só uma invenção criada para proteger a candidatura, ela corresponde a uma coisa muito comum na política brasileira, que é esse voto cruzado. E aí um dos fenômenos mais importantes dessa eleição é justamente a existência de um eleitor que vai votar no Lula para presidente e que vai votar no Ciro para governador. E a gente Se assim não fosse, o Lula não estaria ganhando no estado do Ceará e o Ciro também, né? Então, assim, seria matematicamente impossível se não houvesse muitos eleitores dessa forma. não está falando de uma combinação hipotética. Na pesquisa Ipsos e PEC de julho, o Ciro aparecia com 36% ali entre os eleitores que afirmavam ter votado no Lula em 2022. O Eumano liderava nesse segmento ali, só que com 43% dos votos. Isso significa que uma fatia enorme do eleitorado lulista não estava acompanhando automaticamente o candidato do PT no estado. Teve um caso recente envolvendo o Ivo Gomes, o irmão do Ciro, né, que torna esse fenômeno ainda mais visível, né? O Ivo publicou uma montagem defendendo Lula presidente e Ciro para governador, e isso gerou ali uma A galera repercussão, pirou. gerou uma indignação muito grande em setores do petismo. Muita gente reagiu como se essa combinação fosse uma aberração, uma incoerência impossível ou algum tipo de traição. Mas o que existe de tão estranho nisso, né, gente? Uma pessoa ela pode avaliar que o Lula é a melhor opção para a presidência, ao mesmo tempo considerar que o Ciro é a melhor opção para governar o Ceará. Ela pode votar em candidato ligado ao campo governista para deputado, para senador, e ainda assim escolher o Ciro para governador. O eleitor ele não recebe uma cédula fechada ali. Porque se não fosse assim, então não faria nem sentido ter eleição do ponto de vista estadual, municipal e federal. Era só o cara decidir quem era que ele queria para presidente e o presidente saía nomeando o resto. Então, se eu não posso votar no presidente de um partido e no governador do outro, pelo amor de Deus. E aí, então, a gente só pode votar no Lula. Se eu votar no Lula, eu só posso votar no Eumano. Então quer dizer que se o cara vota no Flávio Bolsonaro, ele só pode votar no Ciro. Não faz o menor sentido. Tá entendendo? Então, assim, se o cara não quer votar no Lula, então ele não pode votar no. Ele não pode votar no Eumano também. Porque ele não vai votar no Lula. Assim, é uma lógica que só faz sentido para justificar o fracasso que é a própria campanha do Eumano, porque ele é um governador fraco. Do partido, ele não se sustenta por si, então ele precisa pregar, ele precisa pregar nos outros para poder ele se legitimar. É obrigado a repetir a mesma coligação em todos os cargos. Isso acontece porque as eleições estaduais elas têm uma lógica própria. No Ceará, a trajetória do Ciro pesa, a avaliação do governo Eumano pesa, as disputas locais pesam. Você tem ali uma história própria do rompimento entre os Ferreira Gomes ali e o PT, que também está pesando. Em 2022, você teve ali aquele conflito da sucessão, teve a disputa entre a Isolda Sela e o Roberto Cláudio, e desfez ali essa aliança que tinha organizado a política do Ceará durante muito tempo. E aí, naquele contexto, o PT lançou o Eumano, usou a força própria deles ali, do Lula, e dos irmãos do Ciro para poder ganhar essa eleição, e eles ganharam ali do grupo do Ciro Gomes, né, e teve esse rompimento. Então, assim, não é só uma disputa sobre Lula e Flávio Bolsonaro, tem vários atores locais ali que têm luz própria, né? E é também uma continuação ali dessa disputa que estava acontecendo ali, desses personagens e tudo mais. Então, assim, isso é algo comum, essa história própria, essa história eleitoral própria, né? E isso não existe só no Ceará, né, gente? Em Minas Gerais, por exemplo, a gente teve um fenômeno na última eleição que é o voto Luzema, que é o voto do Lula para presidente e no Zema para governador. Caralho, por falar em Luzema, hein? Meu Deus, o que foi a entrevista do Zema no Jornal Nacional? Minha nossa, se deu vergonha ali. Eu não consegui assistir tudo porque foi me dando um nervoso, foi me dando uma vontade de parar, assim. Meu Deus. Pode até parecer contraditório para quem acompanha a política só por essa lógica preto no branco, essa lógica que parece ser mais marcadamente ideológica, mas na vida cotidiana, na política, não tem nada de extraordinário nisso. O eleitor, ele pode gostar de um candidato nacional, rejeitar um candidato estadual apoiado por ele e escolher um outro nome com base numa votação local. A Raquel Lira, em Pernambuco, nessa eleição, também é um exemplo desse voto, né? Ela é uma liderança regional que ela não pode ser resumida automaticamente ao campo nacional que está eventualmente ali apoiando ela, né? Então, ela tem uma trajetória própria, ela tem um grupo político próprio, ela tem uma luz própria, ela tem uma atuação no governo ali que é muito bem avaliada, e aí ela vai ter um voto que vai ser o voto Lula presidente, Raquel Lira governador. Inclusive, isso está pesando muito contra o João Campos ali nesse período da campanha, porque o João Campos não está sabendo o que fazer. E aí você tem ali em Pernambuco governador, prefeitos, liderança. Saiu, inclusive, eu também, né, tô aqui vivendo a política de Pernambuco também, porque minha esposa é daqui, para quem não sabe. E saiu, inclusive, hoje, ou foi ontem, pesquisa, assim, praticamente, assim, situação tenebrosa, assim, para
o João Campos, para quem era o expoente da política brasileira e que entendia a comunicação das redes, o TikTok, não sei o que e tal, meu amigo, a peia tá sendo grande, viu? Assim, eu acho que ficou irreversível a situação. Eu tô esperando sair a próxima do Ciro para poder ver como é que vai, assim, como é que esses primeiros dias de campanha eles modificaram a dinâmica. Eu espero que o Elmano ainda vai subir alguma coisa, porque afinal de contas a máquina dos governos dos estados vai começar a andar, tem muita coisa para acontecer. A gente sabe disso, eu tô sempre falando isso para vocês aqui. A máquina das prefeituras, aliás, mas eu acho que mas eu acho que em Pernambuco, cara, diante do que a gente viu aí ontem, que já pegou, né, de certa maneira, esses primeiros dias de campanha, e a boca do jacaré abriu mais ainda, ou seja, ela aumentou a distância para o João Campos, eu acho que, ó, regionais ali num grupo que tem um capital político ali que não vai depender de se integrar inteiramente ali, ou de se integrar ali de se acoplar a esse bloco bolsonarista nacional. Isso não acontece, até porque tem bolsonarista apoiando o João Campos também, né, gente? Você teve ali em 2010 o fenômeno do voto Dilma em Minas Gerais também, que era o voto Dilma presidente, Anastasia governador, inclusive um voto que contou ali com uma certa aliança meio por debaixo dos panos em relação ao Aécio Neves. Naquele momento você tinha um enfrentamento muito grande entre a ala de Minas Gerais e a ala de São Paulo do PSDB, e esse acordo com o Aécio ajudou a enfraquecer essa ala de São Paulo, ajudou a enfraquecer inclusive a candidatura do José Serra. E aí o que me chama a atenção é que isso deveria ser uma obviedade para quem acompanha a política brasileira, não devia ser motivo de surpresa. Só que aí, quando o resultado contraria o campo que você faz parte, começa a aparecer uma tentativa de explicar esse voto como se o eleitor tivesse confuso, enganado, cometendo algum desvio moral. E agora eu quero fazer um destaque até importante, porque eu não acho que eu estou aqui, né, para blindar o Ciro Gomes, não. A aliança que ele faz é contraditória. O Ciro, ele passou anos ali fazendo críticas muito duras ao bolsonarismo, ele criticou a agenda econômica, o autoritarismo, a postura do bolsonarismo na pandemia, essa degradação institucional produzida do... Travou? Travou? Pera aí. Que é isso? Pera aí, voltemos. Voltou. aproximou ali do André Fernandes, compôs com o Capitão Wagner, todas figuras que antes ele fazia uma oposição muito dura, né, que estavam do outro lado da disputa. E isso é uma aliança pragmática, isso é uma aliança para tentar ganhar a eleição. O Ciro avaliou que ele precisava dessa estrutura, desses votos, desse conjunto de aliança para derrotar o PT, e fez essa aliança. Essa decisão, ela deve ser criticada? Pode, com certeza. A gente pode olhar para essa aliança e criticar, não tem nenhum problema. Ela é contraditória, sim. Existe uma contradição nessa aliança do Ciro. Ela cobra um preço político, ela produz ali contradições que vão limitar o discurso que o Ciro pode fazer daqui para frente, que podem criar certas dificuldades para ele. Agora, o que não faz sentido, e é o que eu sempre falo, e aí nesse sentido ninguém vai poder me acusar de incoerência, é tratar o pragmatismo como se fosse só ele que estivesse praticando isso. É que esse é o ponto central, né? É que quando o Lula vem aqui e se agarra com o Eunice Oliveira, depois de ter feito todo mundo ir pra rua pra dizer que a Dilma estava sofrendo um golpe e que o presidente do Senado Federal era o Eunice Oliveira, que movimentou esse golpe contra a Dilma, que o Lula gritou aos 4 cantos dizendo que era golpe, e que o PT gritou aos 4 cantos dizendo que era golpe, e depois veio aqui pro estado do Ceará se agarrar com o Eunice Oliveira pra poder apoiar ele pro Senado Federal, ninguém fala nada, porque aí é o Lula, aí pode. Quando o Lula passou 50 anos dizendo que o PT dizendo que o Alckmin era um ladrão de merenda, era bandido, era não sei o que e tal, podia. Mas aí depois que ele se abraçou com o Alckmin, para o Alckmin virar vice, o Alckmin virou uma pessoa aceitável. Quando o PT escrachou, acabou com a carreira política da Marina Silva, enquanto a Marina Silva não se dobrou ao petismo, que foi o que eles fizeram quando o PT sentiu que a Marina Silva poderia tirar o PT do segundo turno, e eles foram com a alma contra a Marina Silva, uma pessoa que jamais foi uma pessoa que chegaram a chamar a Marina Silva de neoliberal. Aí depois a Marina Silva se dobrou e tá tudo bem, e aí pode, e aí tá tranquilo, porque isso daí é pragmatismo político, faz parte. A gente xinga quando tem que xingar, se abraça quando tem que se abraçar. Xinga o Eunice Oliveira de golpista quando tem que xingar, e aí no outro dia tá abraçado com ele aqui, porque é uma aliança meramente estadual. Mas aí quando é o Ciro pra fazer isso, aí não, aí, porra,
Aí não dá, cara. Aí é bolsonarista. Aí não dá. Aí como é que vai se abraçar com esse pessoal aí? Aí não sei o quê. Ou seja, é pragmatismo pra mim e pros outros eu sou o bastião da moral e dos bons costumes. E pra mim, a grande questão não é sobre se o PT, o PMDB, ou seja lá quem for, vai se aliar ou deixar de se aliar com alguém, não. Meu irmão, vocês jamais vão me ver aqui fazendo uma crítica, se não for uma crítica do ponto de vista de olha como vocês são hipócritas, porque essa é uma crítica diferente, olha como vocês são hipócritas, mas se não for isso, vocês nunca vão me ver aqui fazendo uma crítica desse quesito. Ah, não, porque o Lula tá agarrado com fulano de tal, porque no ministério tal, o Lula botou um cara que, porra, a gente sabe que é do Centrão. Política é isso, meu amigo. Você vai ter que governar com aqueles que tem lá, e você vai ter que fazer acordo, e eu sei que se fosse o Ciro que entrasse lá, ele ia ter que fazer da mesma forma. Se for o Renan Santos, se for o Flávio Bolsonaro, quem for vai ter que entrar lá e vai ter que fazer. A questão não é essa. Como sempre o Ciro fala, e é aquilo que eu acredito que a prática certa é, sob qual perspectiva e sob qual argumento é feita essa aliança. É para passar coisa boa para os trabalhadores? É para poder você conseguir passar uma reforma tributária que preste? É para você conseguir passar uma reforma política que preste? É para você conseguir mudar a vida das pessoas, voltar a uma pauta de reindustrialização? É para você conseguir fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor? É para melhorar a vida do povo? Beleza, meu amigo, você abraça com capeta, eu não tô nem aí. Agora, é medo de CPI? É para poder, depois de 20 anos, a gente tá com a taxa de juros que a gente tem hoje em dia no Brasil, e para poder dizer que não faz mais porque o Congresso não deixa, mas tá agarrado com todo mundo que tá lá. Aí quando é o Ciro, aí não, aí não dá. Como é que faz uma aliança dessa? Mas, porra, a questão não é a aliança em si. A questão é a pretexto de quê? Se o Ciro melhorar a vida das pessoas no Ceará, meu amigo, eu tô nem aí se ele tá abraçado com X, Y ou Z. O importante é que ele venha e faça um governo e tire as facções criminosas daqui. É importante que ele venha e consiga melhorar a vida das pessoas que estão hoje sendo expulsas de casa, dentro das suas residências, e sendo escoltadas pela polícia, que mais uma vez o governador deu entrevista hoje negando a situação das facções criminosas no Ceará, dizendo que não tem território dominado por facção criminosa. Aí eu passo do lado da minha casa e tem CV abaixo o vidro e liga a luz interna. Como é que não tem, governador? Então, assim, pouco me importa. Ah, não, mas, meu amigo, a gente sabe, todo mundo sabe que no Brasil a gente tem uma verve que ela é caudilha. E até o Ciro briga muito com isso, mas não tem o que se fazer. É assim mesmo, as pessoas votam em pessoas. E essas pessoas que são votadas, elas vão precisar fazer aliança. E alianças pragmáticas, muitas vezes, para ganhar a eleição. E vai precisar beijar a mão de alguém que você não gostaria de beijar. Vai precisar fazer campanha para quem você, às vezes, não gostaria de fazer. E da minha parte, pelo menos, vocês não vão ver aqui nesse canal esse nível de moralismo. Não vão. Por quê? Porque o que me importa é o seguinte. Qual é o cimento dessa aliança? É para melhorar a vida do povo? Beleza, mano. Agora, é para poder esculhambação, roubalheira, taxa de juros do jeito que tá, passar incentivo fiscal para vagabundo, é para isso aí que tá se fazendo essa aliança aí? Ai, meu amigo, aí vocês não vão ter vocês não vão ter o meu apoio. E é isso que acontece. O PT é pragmatismo para eles e contra eles eu critico. Todo o sistema político brasileiro hoje funciona a partir dessas alianças aí, gente. O próprio PT governa e disputa a eleição ao lado de lideranças de partidos e grupos que até ontem eram fascistas para eles, que Né? estavam em outro campo, que estavam participando de uma outra, de um outro grupo, de outras vertentes políticas, né? E aí, quando o meu campo faz uma aliança contraditória, ela é explicada pela correlação de forças, pela necessidade de construir Necessário. maioria, até pela defesa da democracia, né? Ou pela urgência de derrotar um adversário pior. E aí, quando o outro faz algo parecido, a aliança passa a definir integralmente quem ele é. Eu não estou falando que todas as alianças são iguais, elas não são. Também não estou tentando falar aqui que uma contradição justifica a outra. O ponto é muito mais simples. É perfeitamente possível criticar a aliança do Ciro sem fingir que o pragmatismo desaparece quando a gente olha para o restante da política brasileira. E aí a gente entra num ponto, né? E aí eu queria trazer alguns pontos um pouco mais amplos assim para a gente refletir, que é o seguinte, né? Primeiro, existe dentro de setores do progressismo uma dificuldade muito grande de lidar com o voto da população quando ele não segue exatamente o caminho que esse campo considera correto. A reação é perguntar com espanto, né? Como que alguém pode votar no Lula e não votar no Eumano, né? Como que alguém consegue votar? Não, é pior. Pois isso aí é o que o Fred, do seu jeito muito cavalheiro de ser,
vai falar, mas a real é que eles acham que é burro mesmo. De certa forma, a esquerda ela se distanciou tanto do povo de verdade, da rua e de conversar com as pessoas, que ela acha que o cara é burro, ela acha que o cara tá sendo enganado, ela acha que o cara não entende as coisas. Ela acha que é sempre nunca a culpa nunca é nossa, é sempre deles. A culpa nunca é tipo assim, porra, será que a gente tá entregando aquilo que as pessoas estão pedindo de verdade? Será que a gente tá entregando aquilo que a gente prometeu nos últimos 20 anos? Não, nunca é isso. É sempre assim. É porque é fake news. É porque, infelizmente, eles jogam muito sujo. Não, é porque, infelizmente... E tem tudo isso, pode se ter. Mas, assim, nunca há uma autocrítica, nunca há espaço pra isso. É sempre assim. Infelizmente, a gente vai ter que engolir o Lula aí com caroço, e porque faz parte, porque na próxima eleição é contra o Flávio Bolsonaro, e aí na outra eleição a gente pensa em um campo mais à esquerda, mas por agora, gente, a gente vai ter que se unir contra o fascismo. É sempre a mesma história. No Lula e no Ciro ao mesmo tempo. Eu vejo até uma certa arrogância nessa postura, uma Sim, tentativa de tutelar o voto das pessoas, é. como se elas tivessem a obrigação de reproduzir em todos os cargos a escolha feita para presidente daquela aliança para presidente. Só que isso é a vida cotidiana da política. Às vezes, a pessoa ela tem uma visão mais progressista, ela quer votar no Lula, mas ela acha que as coisas não estão boas no seu estado. Às vezes ela gosta de uma liderança regional que está fora do campo do Lula, que está fora de uma aliança do Lula, e às vezes simplesmente não confia no candidato que foi apresentado pelo partido. Em vez de julgar esse eleitor, a pergunta deveria ser outra: por que ele está fazendo essa escolha? Se uma parcela dos eleitores do Lula prefere o Ciro ao candidato ali, ao Eumano, né, que é o governador que é apoiado pelo Lula, existe alguma coisa ali que precisa ser compreendida politicamente. Pode ser a memória positiva do governo Ciro, pode ser uma avaliação negativa do governo Eumano, pode ser a força do nome ali do Ciro, dessa história dele. De certa maneira tem tudo, né? Tem tudo envolvido. É a força política do Ciro, como eu falei pra vocês, são 30 anos de serviço prestado ao Estado do Ceará, e isso não se apaga do dia pra noite, e você não vai conseguir pregar a peste dele de bolsonarista ou fazer com que as pessoas deixem de votar nele porque ele fez uma aliança XYZ, porque na prática todo mundo sabe que a aliança todo político faz parte. Ora, se o Ciro queria tirar o PT do Estado do Ceará, ele ia se unir com quem? Com o PT? Pelo amor de Deus. Agora, a segunda coisa, e mais importante do que qualquer outra, era que mesmo o Ciro, assim, e vocês sabem aqui, eu, falo bem do Ciro, defendo, até que, assim, compro brigas e tudo mais e tal, mas mesmo o Ciro, com os defeitos e qualidades dele, com os serviços prestados que ele tem ao Estado do Ceará, com a capacidade que ele tem de aglutinar e tudo mais, mesmo o Ciro, se não fosse o tão fraco governo do Elmano, se não fosse tão fraco esse governo, com a máquina que o Elmano tem, com a máquina da prefeitura, governo do estado, governo federal, com o Camilo Santana, a força que ele tem aqui no estado do Ceará, com a força que o PT tem, a força que a esquerda tem no estado do Ceará, cara, seria quase que impossível de mesmo o Ciro, que é o Ciro, conseguir vencer essa disputa. Se o Elmano não fosse tão fraco quanto ele é. Se o Elmano não fosse, dito pelas próprias pessoas, meus amigos que votam nele, assim, eu voto, mas porra, caralho, é muito ruim, não tem... assim, é muito fraco. É isso, cara. Ele é fraco, fez um governo fraco. A verdade é essa. Não tem pra onde correr. Pode ser uma rejeição ao PT local. Então, no geral, é uma combinação de vários fatores, né? O que certamente não ajuda é chamar esse eleitor de incoerente e imaginar que o constrangimento moral vai fazer com que ele vai mudar de voto. Na verdade, tem um efeito contrário, né? Você começar a bater de frente com isso e chamar ele de incoerente, na verdade, tem o efeito do cara dizer assim, pô, espera aí, meu amigo, também não vou votar nem nesse Lula não, porque esse povo é tudo um bando de fascista ao contrário, né? Que quer tutelar o que o povo acha ou o que deixa de achar. E eu consigo falar a partir da minha própria decisão eleitoral em Minas Gerais nessa eleição. Eu consigo trazer isso para reflexão também. Eu não sou de direita, não votaria num candidato bolsonarista. Nem eu, viu? Só pra deixar claro aqui pra vocês, nem eu não sou. E eu sei que muitas pessoas aqui, até pelas críticas que eu faço ao governo, faço muitas críticas ao PT, ao governo de esquerda, aos governos de esquerda e ou à dita esquerda. Eu não sou um cara de direita, mas, cara, o PT deixou de ser esquerda faz muito tempo, desertou do objetivo de ser esquerda há muito tempo. Por isso, eu não tenho nenhum orgulho em defender essa galera. Mas isso não significa que eu tenho a obrigação de votar automaticamente no candidato do PT para o governo de Minas Gerais. O próximo governador do estado vai receber um estado numa dívida gigantesca, numa situação fiscal muito delicada, uma série de problemas ali que foram adiados durante os 8 anos de governo do Zema. Fiz, inclusive, um vídeo que felizmente está indo muito bem
sobre a crise de Minas Gerais. E para mim a questão principal é saber quem melhor compreende essa bomba e quem tem alguma proposta concreta para enfrentar ela. Eu tenho respeito pelo Patrus Ananias, acho que ele é um dos melhores quadros do PT, acho que ele é uma boa pessoa, considero que ele fez uma boa prefeitura em Belo Horizonte, mas a candidatura dele foi construída no fim do processo, depois que outros nomes ali do próprio PT recusaram a disputa, nomes próximos do Lula, e ela foi definida ali para garantir um palanque estadual para o Lula. O PT ele até apresentou um plano de governo, mas a forma como a candidatura nasceu não me transmite segurança diante da gravidade do problema mineiro, ainda mais considerando que, da última vez que o PT mandou para lá um governador que tinha sido um bom prefeito de Belo Horizonte, a situação foi um desastre. Então, eu posso olhar para os outros candidatos. Isso não me transforma automaticamente numa pessoa de direita, muito menos bolsonarista. Eu não quero transformar essa parte aqui na defesa de um nome específico, né? O exemplo ele só serve para mostrar que uma pessoa ela pode votar num candidato progressista para presidente e chegar a uma outra conclusão na eleição estadual que não necessariamente vai ser um voto que vai acompanhar essa aliança nacional. E isso é normal. Se o PT quer o meu voto em Minas Gerais, ele não tem que ficar demonizando os outros, falando que é fascista, que é bolsonarista. Ele tem que me conquistar apresentando um projeto convincente para o Estado. Não é só falar que é o candidato do Lula, que é o cara do campo do Lula, ou sair demonizando os outros, né? Mas aí eu deixo a pergunta para vocês que são de outros estados e que estão assistindo isso daqui. Nos outros estados, há essa necessidade tão grande de colar o Lula no candidato, ao ponto de que praticamente você não vê o outro candidato, você só vê o Camilo, você só vê o Lula, e o candidato ele perde completamente o protagonismo na eleição, o cara praticamente não aparece. Por quê que aqui no Ceará há essa necessidade tão grande? Porque aqui no Ceará o candidato é muito fraco. É isso. No final das contas é isso. E aí, isso me leva, né, diretamente ao segundo ponto mais amplo que eu quero até discutir num vídeo específico, talvez nessa semana, que é o seguinte: a centralidade do combate ao bolsonarismo, a lógica da Frente Ampla, elas produziram ali um efeito problemático em parte do debate político, que é a campanha começar a achar que não precisa convencer o eleitor. É só demonizar o adversário. O outro é bolsonarista, fascista, propagador de discurso de ódio, de fake news, é uma ameaça à democracia, a encarnação do mal. Logo, o próprio campo ali, né, dessa pessoa seria o campo democrático, moralmente correto, responsável. E se o adversário representa o mal absoluto, eu não preciso explicar por que o meu programa é melhor. Eu não preciso detalhar como eu pretendo governar, apresentar resposta para os problemas concretos ou justificar que a minha candidatura merece o voto. Eu só preciso falar: você tem a obrigação de votar em mim porque o outro não pode ganhar de forma alguma. Essa lógica ela não é exclusiva do petismo, da esquerda. A direita faz exatamente a mesma coisa quando transforma qualquer candidato minimamente progressista em comunista e apresenta ali a eleição como se fosse uma batalha para salvar o país. O problema é uma forma de fazer política em que o voto deixa de ser conquistado por um projeto e passa a ser exigido ali pela demonização do adversário. E essa estratégia ela tem um limite muito claro, ela funciona melhor quando o eleitor realmente aceita a caracterização que está sendo feita do outro candidato. No Ceará, uma parcela enorme da população não olha para o Ciro, não enxerga um bolsonarista ali. Mesma coisa em Pernambuco com a Raquel Lira. A pessoa lá no Ceará, ela enxerga o Ciro com as qualidades, defeitos, contradições e memórias políticas que o nome dele está carregando no Estado. Por isso que esse caso ele é tão interessante, né? O petismo ele parece esperar que a associação entre o Ciro e o bolsonarismo seja suficiente ali para deslocar voto para o humano, só que até agora não está sendo. O Ciro ele tem ali 52% no Datafolha, ele recebe o apoio de uma parcela relevante dos eleitores do Lula e ele tem uma rejeição muito menor à do Eumano. O problema não é que esse eleitor não entendeu a eleição. O problema político é compreender por que o Ciro está conseguindo conquistar esse eleitor e o Eumano não. Talvez isso exija discutir o governo estadual, reconhecer erro, apresentar um projeto mais convincente e alguma... Mas essa não é a deles, né, gente? A gente tá esperando o petismo reconhecer erros desde 2014, 16 e nada, até agora. As outras coisas mais. O que não parece funcionar é imaginar que o eleitor vai ser obrigado a abandonar o Ciro só porque alguém determinou que agora ele deve ser lido exclusivamente como candidato do bolsonarismo. A aliança contraditória existe, pode ser criticada, mas ela não apaga a trajetória do Ciro, não elimina a lógica própria da eleição estadual e não transforma o voto Ciro-Lula numa aberração. Quando uma campanha acredita que só basta estar ali do lado certo, né, para receber o voto, ela deixa de disputar politicamente esse eleitor. Programa, projeto, convencimento são substituídos ali pela obrigação moral de votar em quem que o partido determinou. Só que o voto ele não pertence ao partido. O voto ele precisa, muitas vezes, ser conquistado. Enfim, gente, é isso. Espero...
É isso, pelo vídeo de agora, gostei demais da análise do Crepe, eu acho que ela tocou em pontos muito relevantes sobre a candidatura do Ciro aqui no estado do Ceará. Como eu sempre falo para vocês, eu entendo as críticas e eu as faço também. Eu, obviamente, como eu sempre falo para vocês, eu não sou um cara de direita e não acho que assim, e acho que você pode criticar as alianças que foram feitas, mas eu acho que essa régua ela teria que servir para todo mundo. E o problema é que ela não serve. O problema é que quando o Lula vem aqui e se abraça com quem se abraça, quando o Lula vai em outros estados e se abraça com quem se abraça, quando o PT faz a mesma coisa, tá agarrado com o PL em 50 e tantos municípios no estado do Ceará, ninguém fala nada. Agora, quando é o Ciro, ou quando é qualquer adversário do PT, aí sim, não. Aí é bolsonarista, aí não vale, aí é um absurdo, tem que votar no humano, porque senão a gente vai, o mundo vai se acabar, porque senão a gente vai perder pro bolsonarismo no estado do Ceará. Pera aí também, né? Aí não me desce. Beleza? Era isso pelo vídeo agora. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Não se esquece de deixar um hype aqui, deixar um comentário e curtir esse vídeo e de seguir o Fred lá no canal dele. Frederico Crepe, ó. Vou deixar aqui. Valeu!